Bom, continuamos aqui no test ride da Royal Enfield Interceptor Continental GT. Aqui a gente já pode ver uma bem usada, né? Aliás, usada ontem na chuva. Aproveitar esse posicionamento das motos aqui para mostrar a diferença entre as pedaleiras da Interceptor e da Continental GT. Depois vou tentar mostrar as duas juntas. Então é um pouco mais para trás a pedaleira da Continental GT, não muito para trás, não muito mais para trás, mas dá para ver aqui a posição do câmbio ali. Depois eu vou fazer uma imagem do outro lado aqui. O chassi é todo igual, essa parte de baixo é toda igual, o motor todo igual, muda a roupa. Na Continental GT e Interceptor a diferença são as pedaleiras, posição do guidão e alguma calibragem na suspensão para deixar a Interceptor um pouco mais esportiva. Tanto é que a altura do banco ao solo dela é um pouco menor, tem uma calibragem diferente. Tá vendo aqui onde é preso a pedaleira da Interceptor, nesses dois parafusos aqui. Essa peça vem até aqui, quase encostando no motor. Vou mostrar o outro lado da Continental GT para você ter uma boa ideia de como é que é a diferença no mesmo lado do câmbio. Aqui então dá para ver que é uma peça completamente diferente. Ela é presa no mesmo lugar, é claro, né? Mas é uma peça bem diferente, mas não é um recuo tão grande assim. Aqui no final do motor, na Interceptor mais ou menos no meio do motor ali, quase no marcador de óleo. Não são mudanças assim, alterações tão radicais. Dá para ver pelo guidão, pela posição, pelo posicionamento, é uma peça completamente diferente. A mesa muda também, a mesa é bem diferente. Ela dá essa posição de pilotagem mais para frente um pouco e mais para baixo. Tudo a ver com o visual Café Racer. Vamos dar uma olhadinha aqui nas cores. Essa branca aqui é a Ice Queen, não sei se a luz vai estar muito boa. Ice Queen, uma pintura bacana. Essa aqui do pessoal que eu tenho perguntado, o pessoal tem gostado bastante dela, da cor. Essa aqui é a Black Magic. Nós temos a cromada Interceptor. O pessoal que gosta de cromadas temos. Essa aqui é Mark III, a Ravishing Red, Baker Express. Depois temos cinza, temos essa cor aqui também, o pessoal gostou bastante, essa azul aqui. É isso, vieram cerca de 30 motos no comboio de São José dos Campos até aqui. Nenhum problema, todo mundo pilotou numa situação até bem crítica, porque estava chovendo bastante, numa região de serras, de curvas bastante, um trajeto bem sinuoso. A moto é muito fácil de pilotar, sem nenhum problema, ninguém teve problema de atravessar, passar uma curva ou qualquer coisa assim. Ela é fácil, ela é muito na mão. A Interceptor, né? A Continental GT eu vou ver hoje, pelo que deu para notar, ela também é tão na mão quanto a Interceptor, só que numa posição de pilotagem um pouco diferente. As principais impressões que a gente teve ao pilotar, conversei aqui com alguns outros pilotos que testaram. Ontem a gente fez uma live de 1h30 conversando sobre as motos, mostrando todos os detalhes. É que aparentemente são motos anti-haters, né? Porque eles fizeram uma formulazinha de moto muito certinha. O pessoal costuma reclamar de uma coisa ou de outra, vai ter dificuldade de encontrar alguma coisa que possa ser considerada ruim na moto. Em termos de motor, o motor é muito bom, 650 cilindradas. A gente sempre tem que fazer as avaliações dentro da proposta de cada moto, é claro. Para uma 650 cilindradas, uma moto média, né, que é o nicho onde a Royal Enfield quer atuar e quer dominar aí no mundo. Ela tem tudo que você precisa para fazer bons passeios, para viajar bem, com segurança, com tranquilidade. No meu caso, eu achei confortável o banco. O João, que eu estava conversando, achou que estava um pouco duro o banco, principalmente da Continental GT. Para mim tá bom, ela tem todo necessário. Tem um grande disco de 320 mm na frente, que é mais do que suficiente para parar a moto. Um disco simples, né? Mais de 2 pistões. Um ótimo freio by-brake, pinças by-brake, né? Um disco de 240 atrás.
Esses dois escapamentos aqui são os escapamentos originais, né? Coisas que provavelmente muita gente vai trocar. Eles têm que ser grandes desse jeito aqui, mas eles não estão desproporcionais, eles ficaram ok com o visual completo da moto. Mas em função do atendimento à legislação, eles têm que ter esse tamanho, tem que ter catalisador, tem que ter um nível de ruído determinado. Então são grandes, mas para mim não fica desarmônico, não fica bem harmônico com a moto. Pois a pilotagem tanto na cidade quanto na estrada é bem tranquila. Na cidade, uma coisa que dá para notar é a leveza do guidão. Ele é mais leve que as clássicas, por exemplo, que a Classic. E comparando com uma Truxton, por exemplo, que é bem pesada, a frente dela, a frente da Interceptor e da Continental GT é bem leve. Dá para ver que não é uma estrutura que passa a aparência de pesada, e ela não é pesada mesmo. Ela tem uma configuração bem leve, você consegue dirigir tranquilamente no trânsito. A gente fez um pequeno trecho de trânsito dentro de São José dos Campos, um lugar até bem ruim de trânsito, mas foi bem tranquilo. Então na parte de cidade ela vai andar muito bem, pegar corredores, como a gente está acostumado a andar em São Paulo, por exemplo, sem nenhuma dificuldade. Na parte de estrada, o motor é bem elástico, ela atinge o torque máximo em baixa rotação, então você tem aí uma boa elasticidade nas velocidades iniciais de uma estrada, por exemplo, até 100, 120 por hora. Você sente que vira o cabo, ela vai mesmo. Ela vai facilmente até 140 km por hora, com bastante facilidade. A gente não pôde testar o limite dela ontem na estrada, estava muito movimentado. Mas dá para sentir que ela chega fácil até 140 km por hora. Depois disso, se você enrolar o cabo, aí ela começa a ser mais progressiva, né? Você tem que ter um pouco mais de paciência e não tem um desempenho esportivo como era de se esperar de uma moto com essa proposta, com esse motor, com o peso. Então o top speed dela é declarado aí pela maior parte das pessoas que avaliam é de 160 km por hora. Eles atingiram, fizeram uma configuração do motor suficiente para fazer parte do clube das 100 milhas, né? Então a moto chega a 100 milhas. Já há relatos aí de pessoas que com essas motos, com a configuração original, chegaram a 190 km por hora. Mas se eu não posso garantir, não sei, foi o que eu ouvi falar. Mas não é o objetivo, nessa moto aqui, se você andar a 140 km por hora, tá bom. Numa ultrapassagem de um caminhão, numa descida onde um caminhão esteja pressionando, né, ou naquele momento de desespero da viagem, onde você não aguenta mais estar sentado na moto. Mas ela é boa para andar a 120 km por hora, 130, ela vai tranquilo, muito fácil. A ausência total de vibração em qualquer RPM. Não vou nem comparar com a Classic, que seria uma covardia, mas ela não vibra mesmo comparando com outras motos. Assim, eu me lembro da V-Strom, por exemplo, que eu adorava, né? Também era uma moto que não vibrava, algumas pessoas diziam que vibrava, mas essa aqui ela tem como característica não vibrar. Um motor muito bem calibrado, aí, com contrabalanceiros e etc. Um motor bem moderno. Para aqueles que não gostam de vibração, não é o meu caso. Eu adoro a minha Classic vibrando do jeito que ela vibra. Mas essa aqui não vibra, o que é um bom sinal para você fazer uma viagem até longa com ela. Você não vai cansar, você consegue enxergar os espelhinhos, vou mostrar os espelhinhos dela aqui. Esses são os espelhos originais. Dá para ver uma coisa interessante, elas ficam em posições bem diferentes, aqui em função do reservatório do líquido de freio, dos freios disco. Fica um pouco, vamos tentar mostrar de cima. Os espelhinhos precisam de um ajuste com calma, porque eles não são exatamente simétricos, né? Alguns indianos que eu conversei lá mostram que o espelho da direita é um pouco mais difícil de se enxergar do que o espelho da esquerda, em função da posição e em relação ao corpo, né? Ontem na viagem que a gente fez não tem nenhuma dificuldade. Talvez alguém mais gordinho aí possa tapar mais o espelhinho dianteiro, mas o da direita não vi nenhum problema nisso não. Em termos gerais, a suspensão é bem firme, não é aquela suspensão da Himalayan, por exemplo. Na Himalayan tem uma suspensão que é a melhor suspensão, melhor conjunto de suspensão banco da Royal Enfield, na minha avaliação. Ela tem uma suspensão firme, não é desconfortável, não senti desconforto. A gente viajou, fizemos bastante paradas, mas
não sentindo dor na coluna, dor no pescoço, sem coisa nenhuma. Hoje eu vou testar a Continental GT, pode ser que sinta um pouco diferente, que a gente vai estar mais cansado hoje. Mas eu senti bastante conforto e a falta de vibração realmente cansa menos. Isso é uma característica aqui para quem gosta de viajar. Pode achar que uma moto dessa aqui é uma moto apenas por fim de semana, como uma Harley Davidson, para dar uma voltinha aqui. Para a maior parte dos Harleys, né? É só para dar uma voltinha no fim de semana. Tem muitos Harleys que viajam muito aí. Mas falando na média, alguém pode olhar uma moto com essa configuração aqui e pensar que é só uma moto para dar um rolezinho no fim de semana. Mas você adaptando alguma coisa para carregar bagagem nela, certamente tem alforjes aí como opcionais, você pode fazer uma grande viagem com ela. Você vai sentir bastante conforto, bastante segurança, um desempenho excelente. Então já dá para dizer que a Royal Enfield tem uma moto que atende muitos gostos, né? Mas é um produto completamente diferente, não tem nada a ver com as motos clássicas que a gente está acostumado, não tem nada a ver com a Classic, com a Bullet, nem com a Himalayan. O pessoal às vezes pergunta, pô, mas o que eu compro uma Himalayan e uma Interceptor? Não tem comparação uma coisa com outra, né? Uma Interceptor você vai ter muita dificuldade no off-road, né? Coisa que você não tem nenhuma dificuldade com a Himalayan no off-road. Então são produtos completamente diferentes. As Interceptors, as Twins, né? Os motores Twins. Olha o Twinzão aqui, ó, paralelo. As Twins foram feitas para a Royal Enfield conquistar o mercado internacional. Foi o primeiro produto direcionado a atender o gosto de muita gente de muitas partes do mundo. Diferentemente das Classic Bullets, que eram motos que vieram do passado e que estavam atendendo muito bem o mercado indiano, né? E por isso se mantiveram por tantos anos lá, fazendo sucesso, até se tornando um sinal de status na Índia. Agora a Royal Enfield partiu para o mercado internacional e ela tem como um plano ousado dominar aí o mercado das motos médias no mundo. Eu acho que com produtos como a Interceptor e Continental GT tem uma grande chance. Provavelmente eles não declaram, né, não declaram planos futuros, mas acho que devem seguir para montar uma moto aí mais voltada à viagem mesmo, uma cruiser, não sei se Big Trail ou alguma coisa parecida com isso, né, mas uma moto um pouco mais que tem um pouco mais de flexibilidade para andar em qualquer terreno e também fazer grandes viagens com uma boa capacidade de malas e baús, etc., né, de carregamento de bagagens, até um pouco mais aventureira também, possa ser uma opção aí que a gente sabe que tem uma demanda bastante grande no mundo, né, para motos do tipo Big Trail, com espírito Big Trail, espírito viajante. Vamos ver quais são os próximos passos. Eles não falam de planos. Claro que aqui num evento de lançamento da Interceptor da Continental GT, o foco todo era apresentar as novas motos e não ficar falando do futuro após essas novas motos, né? Eles ainda precisam vender essas motos, precisam convencer o mercado de que são motos boas. E uma boa coisa que teremos aqui serão os test rides. As pessoas poderão fazer os seus testezinhos